Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal Investe Financeiro. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês como ter renda acima da inflação. Fiz uma pesquisa aqui, eu descobri alguns fundos e eu vou dar uma dica aqui de 3 fundos imobiliários que pagam acima da inflação. E aliás, pagam muito mais acima da inflação. E você consegue garantir essa renda e ter uma renda recorrente ali acima da inflação. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha. Deixa o seu comentário e vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, então como vocês podem garantir uma renda acima da inflação? A gente está vendo aí que a gente está passando por um período bem conturbado aí, existindo crises políticas, crises internacionais aí. A gente está vendo toda essa confusão aí no Oriente Médio, com o Talibã, com o Afeganistão, os Estados Unidos, enfim. E isso, quer queira ou não, afeta a nossa economia, afeta todo o comércio que envolve nosso país. Faz com que a inflação aumente. E a gente não consegue se livrar disso. A gente vai ficar à mercê disso, não tem como a gente se livrar disso. A única coisa que a gente pode fazer é conseguir investir melhor para a gente conseguir ter uma renda acima dessa inflação, acima desse aumento dos preços. E eu gosto muito de fundo imobiliário, não é segredo para ninguém. Eu venho postando vídeos sobre fundo imobiliário, já falei até em alguns outros vídeos que eu gravei que o meu objetivo esse ano era aumentar a minha carteira de fundos imobiliários para que eu tenha essa renda recorrente maior mês a mês. E eu fui pesquisar alguns fundos que pagam acima da inflação e eu descobri alguns fundos muito bons e, por incrível que pareça, eu também vou aderir a esses fundos na minha carteira. Alguns eu já tenho, outros eu vou colocar, porque eu vi que são fundos muito bons, são fundos que têm uma diversificação enorme e que pagam ótimos rendimentos aí, ótimos aluguéis para o cotista. Mas só lembrando, esse vídeo aqui não é uma recomendação, é apenas um vídeo de como eu enxergo, de como eu vejo que eu posso melhorar os meus investimentos. Você pode pegar o mesmo raciocínio, fazer sua pesquisa, até porque tem muito mais fundos do que apenas esses 3 que eu vou falar hoje. Você pode diversificar e fazer com que sua carteira renda mais mês a mês. E para começar aqui, para a gente começar o vídeo, os fundos que eu selecionei foram fundos de papéis. Todos os 3 fundos, porque eles têm taxas que são atreladas à inflação. Então a gente consegue garantir esse rendimento acima da inflação e eu vou até ser bem sincero com vocês aqui. Eu acho que a partir desse momento eu vou focar muito em fundos de papéis, eu vou investir muito em fundos de papéis, eu vou deixar os fundos de tijolo um pouco de lado, porque enquanto essa crise não passar, provavelmente esses fundos de tijolo como shopping, hotéis, até mesmo galpões logísticos, eles vão aí dar uma... eu acho, tá? Isso não é certeza. E o que eu acho pouco importa, mas se eu acho, eu vou fazer isso para mim. Eu acho que a rentabilidade desses fundos não vai ser tão boa, pelo menos durante mais um ano e alguma coisa. Então eu vou focar muito em investimento nos fundos imobiliários de papéis. Eu vejo que a inflação está aumentando, a nossa taxa de juros está aumentando e eu posso me beneficiar disso alocando meus investimentos em fundos de papel. Então vamos lá, primeiro fundo aqui que eu quero mostrar para vocês e eu vou mostrar um pouco do relatório dos fundos para vocês entenderem o meu racional, o porquê que eu penso em investir nesses fundos. Espera. Antes de continuar esse vídeo, eu quero te dar um aviso. Eu estou lançando meu curso online Investe Financeiro, O Investidor. Se você se interessa em aprender mais, se você quer aprender mais, se você quer aprender a analisar uma DRE, uma ação, fazer a gestão da sua carteira de forma minuciosa, de forma detalhada, construir um patrimônio que te gere renda, que te leve à tua liberdade financeira, clica no link aqui embaixo, dá uma olhada na página do meu curso, dá uma olhada no que você vai aprender e garante o desconto que eu vou estar dando se você deixar o seu e-mail nessa página. Então não perde tempo, se inscreve para você ter mais conhecimento e atingir a sua liberdade financeira. Eu te espero lá. Então aqui, pessoal, o primeiro fundo que eu observei e eu gostei muito foi o RECR11, o RSR11. O nome dele é Fundo de Investimento Imobiliário, FII, REC Recebíveis Imobiliários, tá? Então a cotação dele, a última, foi em R$ 103,50. Ele teve uma mínima de R$ 80 e uma máxima de 106. Se a gente observar aqui os indicadores, ele está com dividend yield de 13,4% ao ano e o dividendo por cota anual 9,94% e o valor patrimonial por cota
de R$ 95. Então a gente já percebe aqui que, apesar do dividendo bom, né, que ele paga, a gente tem um ágio. O que é o ágio? É pagar um pouco mais caro pelo que realmente ele vale, né? Se a gente botar aqui o valor patrimonial da cota, então a cota era para custar em torno de R$ 95 comparando ao valor patrimonial do fundo, mas ela está custando 103. Mas eu tenho um dividend yield de 13,4. Isso aqui poucos fundos pagam ao ano. Então, qual é o meu raciocínio? Se eu pesquisei que o fundo é bom, eu aceito pagar esse ágio para eu ter um dividend yield de mais de 13% ao ano, tendo em vista que a inflação está em torno de 9%, o IPCA, né? Então, poxa, eu tenho um fundo onde, mesmo pagando um ágio, eu tenho mais ou menos 4% acima da inflação garantido ali, os rendimentos. Vamos dar uma olhada agora aqui nos rendimentos do fundo. Então, aqui ele pega apenas do mês 10 de 2020, mas olha só, ele chegou a pagar aqui 1,67, deu uma caída aqui no início de 2021, subiu um pouquinho 1,20, agora está 1,10, então, ó, é uma oscilação, claro, existe oscilação em fundos de papéis, porque como eles são atrelados à inflação e a outros indexadores, esses indexadores eles oscilam mês a mês. É natural que o rendimento da cota também oscile, mas veja, rendimentos muito bons comparado ao valor da cota. Se a gente comparar ali que foi em torno de R$ 95, né, o valor patrimonial, e em torno de 100, 100 e pouco, 103, estamos recebendo praticamente 1% ao mês, né? E se a gente calcular ali, vai dar mais ou menos aqueles 13% anual. Então, um fundo muito bom, paga ótimos dividendos, ótimos aluguéis. E vamos dar uma olhadinha agora aqui no relatório do REC 11. Aqui eu estou com o relatório do REC 11, o fundo imobiliário. Aqui ele já fala para nós aqui que a rentabilidade alvo, ou seja, assim como você monta uma carteira e você tem, por exemplo, o IBOV como o indexador, né, ali para você bater o IBOV, aqui ele tem um IMAB, mais 1% ao ano. Então, a gestão ela procura alocar o patrimônio do fundo de uma forma que ela consiga bater esse indexador aqui, essa rentabilidade alvo. Aí ele fala aqui, ó, que o patrimônio líquido, se a gente fosse calcular, daria R$ 95 por cota, exatamente aquele valor que nós vimos lá no site Fundamentos. Então, bem condizente aí com o que diz o relatório do fundo. Aqui ele fala das alocações, então veja, são vários recebíveis, ó, CRI Aquiraz, e ele fala o quanto está alocado, ó, são 200 hectares, 18 mil moradores, bem diversificado. Então você tem aqui alienação fiduciária, cessão fiduciária, fundos de obras e reserva de despesa, a taxa de aquisição do CRI correspondente ao IPCA mais 9,5% ao ano. Então, olha só, esse CRI, ele está rendendo aí o IPCA mais 9,5% ao ano. E não é só um, são vários, ó. Tem o Conquist, tem o Credit Home 2, Mezanino Credit Home 3, Cipaz, Olimpo, FISNCI 11, que é um outro fundo imobiliário. Esses fundos ele também alocam em outros fundos imobiliários. Então, veja, é uma alocação bastante diversificada. E isso me traz muito conforto ao investir esse tipo de fundo. Você não está investindo em uma coisa só, você está pulverizando em vários investimentos indiretamente, porque o fundo ele já faz isso. Nós temos aqui o patrimônio líquido do fundo, e isso aqui veja, como é muito parecido com ações. A gente viu ali que ele é um fundo que investe em várias coisas, vimos o dividend yield, vimos o valor patrimonial, e agora a gente está olhando aqui o patrimônio líquido, e olha só que maravilha. Patrimônio líquido numa ascendente muito bonita. Saiu ali de julho de 2020 de torno de 600 milhões, para agora 1,8 bi em julho de 2021. Então, o fundo mais que dobrou o patrimônio líquido em menos de um ano, vamos dizer assim, né? Então, aqui a alocação dos ativos, veja que ele mantém uma periodicidade nas alocações dos ativos. A cada ali 2, 3 meses ele faz uma alocação nova. A hora que ele deixa assim mais branquinho aqui, ó, é a hora que ele deixa o liquidez diária, deixa os investimentos, as cotas do fundo em liquidez diária para fazer alocações novas. Então, o fundo faz alocações recorrentes e isso é o que faz o aumento do patrimônio. E aqui ele dá uma informação para nós, ó, que ao final do mês de julho de 2021, que foi o mês passado, 86% dos ativos detidos pelo fundo estavam investidos em CRIs. Elevado percentual alocado no principal ativo-alvo do fundo proporciona maior retorno ao cotista. Ou seja, quanto mais ele tem alocado em CRIs, mais vai ter retorno para o cotista, porque vai estar rendendo mais. Então ele fala isso aqui para nós. E aqui eu quero perder um pouquinho de tempo com vocês para explicar algumas coisas. Aqui está o portfólio de CRI do fundo.
é a alma do fundo isso aqui. É tudo que o fundo tem. Todos os recebíveis do fundo estão aqui. Ele é obrigado a mostrar para os cotistas onde está alocado cada recebível do fundo. Então eu vou pegar alguns exemplos aqui para a gente entender como é que funciona essa tabela, tá? Claro que a gente não vai entrar muito específico numa análise, mas eu quero que você entenda o grosso aqui, para você bater o olho e falar, poxa, o fundo está com uma taxa boa, está alocado de uma forma legal. Então, a gente vai ver aqui rapidinho para você entender, mas a gente vai precisar perder um pouquinho de tempo nisso daqui. Então, o lastro financeiro de cada uma aqui é pessoa física, ele diz aqui, ó, pessoa física, pessoa física, pessoa física, temos incorporação, ó, multipropriedade, incorporação, loteamento, varejo, ó, que é um shopping, instituição financeira, pode ser um banco, pode ser alguma coisa, ó, varejo de novo, que é o Plaza Shopping. Então veja, temos diversificação de segmentos. Então, desde pessoa física até incorporação, que é construtoras, loteamentos, varejo. Isso aqui já me traz uma segurança. Só de eu ver isso daqui, eu vejo que ele está alocado em vários setores, vários segmentos, já me traz conforto e segurança. E aqui nós temos um parâmetro, né, de cada um desses recebíveis. Veja, o status do CRI, olha só. Então, aqui você veja que a maioria está adimplente. Então, todos estão pagando certinho. Ó. Não tem nenhum que não está pagando aqui. Acho que tem um aqui que até antecipou o vencimento. Ou seja, ele até antecipou o pagamento. Então, não tem nenhum que está inadimplente. Todos estão adimplentes. Vamos ver aqui para baixo também se tem algum. Não, ó. Todos adimplentes. Então, mais uma coisa para eu ficar tranquilo com relação a esse fundo. Temos um indexador logo em seguida, o que eu comentei no início do vídeo. Então, olha lá como também é variado o indexador. Nós temos IGPM, taxas pré-fixadas, IGPM, IPCA, que é a inflação, CDI mais uma porcentagem, IGPM mais alguma porcentagem, CDI, IPCA, como eu já disse antes. Então, nós somos diversificados em segmentos, diversificados em indexadores, todos os status de todos os CRIs estão adimplentes, ou seja, estão em dia com o pagamento. Vamos ver agora aqui o vencimento de cada um deles, e aqui é nessa tabela aqui, ó. Então veja, agosto de 2039, fevereiro de 2041, março de 2041, fevereiro de 2041. Vamos ver se a gente pega um mais próximo aqui. Tem aqui 2022, em 3 aqui, junho, maio e setembro para 2022, outro para 2023, daqui a 2 anos, outro para 2024. Então veja, a maioria dos recebíveis é para longo prazo, 2039, 2041, 2035, 2027, 5 anos já é um prazo bom. Poucos aqui é para o ano que vai vencer ano que vem, ou em 2022, em 2024, 2023. Então veja, a maioria desses CRIs, desses recebíveis, eles vão vencer daqui 5 a 10 anos para cima. Então não precisa me preocupar se o fundo vai continuar dando retorno. Ele vai continuar dando retorno. E muito provavelmente quando acabar essas emissões aqui, esses recebíveis ano que vem, em 2022, 2023, ele vai pegar e vai investir em outros, tá? Não vai ficar sem investir. Pode ficar tranquilo. Então nós temos aqui os vencimentos. Outra coisa que eu fico mais tranquilo, e como eu acabei de analisar aqui com vocês, vi que tem vencimentos, a maioria deles são para longo prazo. Agora nós vamos entrar em 3 indicadores aqui que a gente precisa estudar um pouquinho para vocês entenderem que isso é específico de fundos imobiliários. Nós temos o LTV, que é Loan to Value. O LTV é essa coluna aqui. Então veja, ele é medido em percentual. 18%, 47%, 28%, 2%. A grosso modo, o que é o LTV? Entenda o seguinte. Quanto menor o LTV, maior é a garantia. O que isso quer dizer, Bruno? O LTV é inversamente proporcional à garantia do imóvel que dá ao fundo. Então vamos dizer que nós temos um LTV de 50% aqui, vamos ver se a gente tem algum de 50%. 53% da Habitasec, corporação realiza o devedor, né? É uma série única lá em Minas Gerais. Está adimplente no IPCA 7,5% ao ano. Beleza. Então o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se porventura esse CRI acontecer alguma coisa e o fundo não conseguir receber os pagamentos, os rendimentos, quando ele liquidar o imóvel ou o terreno ou o que quer que seja do fundo, no caso aqui é uma incorporação, pode ser um prédio, pode ser um loteamento, não sei, o valor que ele liquidar aquilo dali vai ser o dobro, porque a garantia é de 50%. Não sei se você entendeu. Então se a garantia é de 50%, se eu tenho um problema, eu liquido a garantia, vai dar
100%, que é o dobro de 50%. Então eu vou ter o dobro do dinheiro que eu teria se eu continuasse recebendo os rendimentos do fundo. Sei que é meio confuso, mas é só você pensar assim: quanto menor o LTV, maior é a minha garantia. Um exemplo, se eu tenho um LTV de 10%, a hora que se ocorrer, claro, isso é só se ocorrer algum problema. Se ocorrer algum problema com o fundo, eu precisar liquidar o patrimônio, liquidar, sei lá, vender o terreno ou o prédio, a hora que eu liquidar isso aqui e receber esse dinheiro, vai ser o equivalente a 10 vezes mais do que eu receberia se ficasse entrando só a renda do fundo, entende? Então, é por isso que o LTV é medido em porcentagem, para você ter o tamanho, entender o tamanho da dimensão da garantia. Então, quanto menor o LTV, maior é a garantia que eu tenho desse fundo. E a duration, tá? O que é a duration, Bruno? Duration é duração. É a duração, tá? Só que isso aqui, a duration, é uma média. Então, veja, se nós temos aqui uma duration de 7 anos, no caso desse segundo aqui, ó, 6,9 anos, 7 anos, se é uma média, então com certeza isso vai me durar o dobro. Esse CRI vai me durar 14 anos. Então, olha lá, eu vou até fevereiro de 2041 com esse CRI, entende? Então, é a duration. Então, é o quanto tempo que eu tenho ainda para receber, em média, desse recebível. Então, entendendo essas colunas, entendendo aqui o gestor, entendendo o indexador, né, o quanto que eu recebo de juros, o vencimento, LTV, o duration, poxa, eu já sei que esse fundo aqui ele é super diversificado, ele entrega uma rentabilidade boa, todos estão adimplentes, não tem porquê eu não investir nesse fundo que entrega mais de 13% ao ano de rentabilidade. Então, um fundo super diversificado, super garantido. Aqui ele dá o detalhe de cada um dos CRIs. Não vou ler isso aqui para vocês porque é muita coisa. Ele é obrigado a detalhar cada um deles, onde é, o que é, se é pessoa física, se não é, quais são, se está alienado, se não está, quais são as exceções. Enfim, tá? Não vou ler isso aqui, não é importante. Aqui, geralmente os FIIs fazem isso também, tá? O gráfico de distribuição, então olha lá, metade está em IPCA, outra 30% em CDI, 5% em pré-fixado, 8% em GPM. Um fundo que também é diversificado nas taxas, e isso é muito legal, isso é muito confortável para a gente investir. Aqui a distribuição por securitizadora, ele também diversifica em securitizadora, a Habitasec, True Security, Security AIB, como se fossem as gestoras que fazem ali os contratos e elas que tomam conta dos contratos. Então também eles fazem essa diversificação, porque claro, der problema nenhum, você está garantido em outras, então isso também é muito bom. Aqui a DRE, bem parecido com uma DRE de uma ação. O que interessa para nós uma DRE é sempre as receitas. Veja que agosto de 2020 comparado com julho de 2021 aumentou absurdo as receitas. A gente saiu de 7,8 bi para 22,144 bi. Então, receita aumentando, não tem o que falar, meu amigo. Compra, segura, ganha os rendimentos, reinveste e vai fazendo isso até você atingir a sua liberdade financeira. Ele faz uma comparação com gráfico de rentabilidade, com cotistas e outros investimentos. Então, o RECRE 11, olha lá, ele está dando uma rentabilidade de 57,5%, enquanto o CDI 18%, enquanto o IMAB, que é o indexador que ele mira para bater, 47%, e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, 27,6%. Estão batendo aí todos os indexadores. Rentabilidade mensal do fundo, aqui, uma média de 1,21% ao mês. Qual é o investimento que te dá 1,21% ao mês de média? Poxa, é muito bom isso daqui, tá? Muito bom. Garante muito acima da inflação isso daqui para nós. Que ele fala um pouco do gráfico da cota, ela vai, volta isso aqui. A gente não deve se preocupar com essa oscilação. A gente vê que fica uma média ali de R$100 por cota. É você comprar todo mês um pouquinho, garantir os rendimentos e reinvestir. Então vamos então agora para outro fundo, para o fundo Iridium 11. Esse fundo eu já invisto, já falei deles em outros vídeos. Vamos ver aqui os dados do Iridium 11. Iridium 11 então está aqui na tela, pessoal. R$114 é o valor da cota, dividend yield de 11,6 e o valor patrimonial de 97,29. Também pagando um pouquinho de ágio aí no fundo, não me importa. Está pagando quase 12% de dividendo ao ano. Continuo aportando, continuo pegando as subscrições desse fundo, que é um fundo que me gera muita renda passiva para o meu portfólio. Eu não sei se vocês perceberam, mas veja, a maioria desses fundos, fundo de papel, você vai pagar ágio. Você muito dificilmente vai pegar um fundo de papel pagando abaixo do valor patrimonial. Por quê? Porque agora a gente está aumentando as taxas de juros. Então, provavelmente, as pessoas vão comprar mais, você vai pagar um pouquinho mais caro. Mas o que importa é o rendimento e não o valor da cota.
tá bom? Então aqui com o relatório do mensal do Iridium, ele fala um comentário, faz um comentário aqui, a distribuição do rendimento referente a julho foi de 1,15 por cota, equivalente a uma remuneração bruta de 391% do CDI. Então, olha só, quase 4 vezes mais que o CDI. O resultado voltou a vir em linha com os meses de abril e maio, impactado positivamente pelo IPCA, de maio de 0,84%. Então veja, inflação aumentou, as coisas ficaram pior, mas se você está investindo nesse fundo, você está ganhando mais. Então é isso que a gente tem que fazer. Como eu falei no início do vídeo, não tem como a gente se livrar da inflação. Você vai no mercado comprar alguma coisa, vai estar mais caro. Só que se você faz esse tipo de investimento, você começa a gerar um patrimônio maior que a sua inflação e, consequentemente, você vai chegar na sua liberdade financeira mais rápido. Aqui ele fala os rendimentos mensais, tá? Então, olha lá, pagando sempre mais que 1% ao mês de yield. Então, veja, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Fundo que paga 1,2, 1,1, 1,3, novembro de 2020 ele chegou a pagar 1,3, quase 1,4. Isso é ótimo, é muito bom. Tá? Por isso que eu falei no início do vídeo, vou repetir de novo. Vou focar em fundos de papéis. Agora, com essa taxa Selic subindo, eu vou focar nesse tipo de investimento. O desempenho no mercado secundário, onde é negociado as ações, veja, agora as cotas elas chegaram a subir no início do ano e agora elas deram uma caída, R$117. O que eu vou fazer? Compra. Eu estou comprando mais. Não interessa se caiu, se não caiu. Não estou ligando para isso daqui. Eu quero comprar mais cotas. Aqui, aquela mesma tabela que a gente viu lá no fundo anterior. Veja, ele fala sobre os tipos, o emissor, os tipos, tudo, maioria CRI, o percentual da posição no patrimônio, isso é interessante saber. Veja, que o máximo que tem aqui é 4% de um CRI, então muito bem diversificado também. Veja que os indexadores também são diversificados, temos CDI, IPCA, IGPM, bem parecido com o outro fundo. O vencimento, olha lá, veja que é um pouco diferente cada um, né? Aqui ele não fala sobre o load to value, sobre o duration, mas aqui ele diz, ó, o vencimento de cada um, não tem problema. Maio de 2036, dezembro de 2024, 2030, 31, 25, 29. Então vamos ver aqui, a maioria deles, ó, 5 anos para cima, 2034. 2030, 2041, então veja, longo prazo aí, a maioria dos CRIs, do Iridium, então eu estou também super confortável nesse fundo, não fico preocupado com relação à alocação do fundo. Aqui ele também investe em outros fundos, olha que legal, DEVA 11, TOD 11, HCTR 11, veja que são participações pequenas, mas ele também investe em outros fundos, bem diversificado, 2%, 1%, o máximo que ele tem de um aqui é de 11% que está no DEVA 11, que também é um fundo de papel, então não preciso me preocupar. Se ele investe em outros fundos, é um fundo parecido com o dele. Vai me gerar renda do mesmo jeito. A distribuição do ativo, então olha lá, 60% em CRI, aqui, outros 35% em FIIs, outros em outros fundos imobiliários. Então aqui ele, pelo indexador, ó, nós temos 38% lá em IPCA e GPM, aqui, ó, 6%, CDI um pouquinho também, então o CDI mais alguma taxa aqui 16%, não tem muito o que ver. O fundo é extremamente diversificado, gera renda, tem um dividend yield alto e eu continuo aportando, eu continuo sendo cotista do Iridium, tá? Então vamos para terminar o vídeo aqui, que já ficou longo esse vídeo, vamos para o último fundo, que é o HABT11, que é o Habitat Recebíveis Pulverizados. Eu gosto desse nome de pulverizado porque ele sempre vai investir em imóveis ou em loteamentos ou em coisas que são pulverizadas, coisas que tem muita coisa dentro ali. Então aqui, para a gente terminar, o Habit 11, R$120 é o valor da cota, temos 12,40, aliás, temos 14,6% ao ano de dividend yield e o valor patrimonial da cota de 98,48. De novo, ágil, pagando mais caro do que realmente vale. Por quê? Porque ele me gera um retorno maior, só por causa disso, tá? Então, mais um fundo que paga acima da inflação, mais um fundo que me dá uma renda recorrente e mais um fundo que eu vou ter que pagar um pouquinho mais caro, mas eu não me importo quanto a isso. Então aqui eu estou com o relatório do Habitat Recebíveis. Ele fala algumas informações gerais aqui do fundo, patrimônio líquido, cota patrimonial, valor patrimonial da cota, o código da B3, enfim, tudo isso daqui que a gente já sabe do que se trata. E aqui, um relatório bonito, até inclusive, né, como se fosse um relatório de uma ação. Cara, olha isso daqui. 21,06% ao ano de dividend yield anualizado. Malandro, isso é muito yield, isso é muito retorno. A média te pagando 10, 12, ali, 13, né? Cara, está te pagando 21% ao ano. É bizarro, é muito. E eu fiquei mais interessado em investir nesse fundo por causa disso daqui, ó. Eu vou te mostrar. Olha o tamanho dos imóveis, dos loteamentos desse fundo.
Loteamento, Terra Sul, CJ, eles finalizaram, foi realizada a Assembleia do Loteamento, solicitação de incidentes sequentes clientes adimplentes entrando em contrato. Então, olha só, tem resort lá em São Pedro, Parque Resort, Termas, São Pedro, Parque Resort. Tem Montserrat Polo Residencial, então é outro empreendimento residencial aqui, ó. E eles mostram as etapas, a construção, enfim, muito legal esse fundo, eu gostei muito. Vou colocar na minha carteira, mas lembrando, não é recomendação. Não vai fazendo porque eu estou falando. Analisa, investe, estuda e tome suas próprias decisões. Então aqui, mais uma demonstração de resultados do fundo. O que importa para nós é isso daqui, ó. Receitas. As receitas com os CRIs, ó, 8, 9, ficou em 9 em abril de 2021, março foi para 18, fevereiro caiu um pouquinho, janeiro aumentou de novo, então ela oscila um pouquinho, mas mantendo ali de 8, 9 para cima os rendimentos. E olha só isso aqui, galera. Dividendo mensal, se a gente pegar de junho de 2020 a junho de 2021, um ano, olha o que aconteceu de lá para cá. 60, 92, 97, 1, 31, 85, aqui caiu um pouquinho, voltou a subir de novo. Então é praticamente uma linha reta. O dividendo subindo, 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 cada mês pagando mais. E mesmo a cota valorizando, saiu de R$100 para 124, o yield também aumenta. Saiu de 0,6, 0,9, 1.15, 1.5, caiu um pouquinho aqui naqueles meses, depois voltou de novo, 1.25, 1.48, 1.61. Cara, que fundo é esse? Muito bom, muito bom, muito bom. Gostei demais desse fundo, tá? É que ele fala mais detalhado sobre pagamento dos dividendos, o retorno total, comprovando ali, né, que realmente aumentou. E aqui os tipos, né? Aqui onde o fundo aloca os investimentos, está lá 74% em CRIs, 4% em FIIs e 22% em liquidez. Geralmente deve ser aqui um Tesouro Selic, alguma coisa do tipo, para o fundo movimentar ali e comprar mais CRIs ali quando ele vê uma oportunidade. Que eu gostei bastante também aqui, ó, que ele é 50% em loteamento e 40% em multipropriedade. Então, bem ali gerido ali, quase meio a meio. Temos apenas 6% em incorporação e 3% em condomínio, então isso também me deixa confortável. Várias securitizadoras também fazendo igual os outros fundos, não apenas depende só de uma, trabalha com várias securitizadoras, então isso também me traz mais conforto e mais segurança para investir num fundo que nem esse daqui. Aqui as regiões, Mato Grosso, mais concentrado ali em Mato Grosso, Goiás, São Paulo. Fala um pouco da estratégia, tá? O que eu gostei foi isso daqui, ó. CRIs com risco pulverizado, carteiras de recebíveis de loteamentos, condomínios, resorts, multipropriedade, projetos de incorporação vertical, ou seja, prédios, etc. Então, isso aqui eu gostei muito, por quê? Já pensou comigo? Você tem condições de comprar um loteamento? Eu não tenho condições, eu até teria, mas é muita burocracia, é muito, sabe, mão de obra, você tem que ir no local, ficar vendo, e documento, e paga isso, e vê aquilo. Cara, aqui com 2 cliques, você compra uma cota de um fundo que investe em tudo isso daqui, loteamento, condomínio, resort. Quando que a gente poderia imaginar que poderíamos ter a oportunidade de investir em resorts? Então, isso aqui me chamou muita atenção. Eu vou colocar esse fundo na minha carteira. É um fundo que muito bem diversificado, um setor que eu não tinha parado para olhar ainda, e com certeza agora vai fazer parte da minha carteira de investimentos esses fundos e vai me gerar mais renda e vai me deixar mais perto da minha liberdade financeira. Bom, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho longo aqui o vídeo, mas é porque foram 3 fundos que eu achei muito interessantes. Fundos imobiliários aí de papéis, fundos imobiliários que pagam acima da inflação, onde você vai ficar garantido, lastreado pelos indexadores, como nós vimos no relatório, que são o IGPM, IPCA, o CDI, enfim, e fundos que investem, até por serem fundos de papéis, em vários tipos de CRIs, onde você vimos aí loteamentos, resorts, né? Vimos então até prédios aí, loteamentos de casa. Então vejo uma diversificação enorme, um fundo que nos traz muita segurança e que paga um ótimo dividendo. Então eu espero que você tenha entendido o que eu quis passar para você, espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha trazido conhecimento para você, para os seus investimentos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, deixe seu comentário se você investe, se você gostou de algum fundo desse, se você já pretende investir. Vamos trocar essa ideia e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.